Olá pessoal, professor Lucas trazendo conteúdo para vocês. E agora vamos conversar um pouco sobre transitividade verbal. Lá dentro do nosso sistema, da nossa árvore linguística, SVC, sujeito, verbo e complemento, a gente observa que alguns verbos eles precisam de um complemento, que é o quê? O nosso objeto direto e nosso objeto indireto. No entanto, existem alguns verbos que não precisam de complemento, porque eles expressam um sentido completo. Então, basicamente, existem quatro: VTD, verbo transitivo direto; VTI, verbo transitivo indireto; VTDI, verbo transitivo direto e indireto; e também o VI, que é o verbo intransitivo. E agora, pessoal, vamos estudar cada um individualmente. VTD, verbo transitivo direto. O verbo transitivo direto é aquele que entre o meu verbo e o meu complemento, eu não preciso de uma preposição. Ele vai se ligar ao seu objeto direto sem uma preposição. Exemplo: comprei um carro. Pessoal, quem compra, compra algo. Então, eu não preciso de uma preposição entre o meu verbo e o meu complemento. Então, esse é um verbo transitivo direto e pede um objeto direto sem preposição. Diferente do VTD, a gente tem o VTI, que é o verbo transitivo indireto, que entre o meu verbo e o meu complemento, eu peço uma preposição. Vamos a um exemplo. Precisa de ajuda. Pessoal, quem precisa, precisa de alguma coisa. Então, esse é um verbo transitivo indireto, porque eu peço uma preposição. Então, além de pedir uma preposição, ele vai estar ligando a um objeto indireto, porque, basicamente, entre o meu verbo e o meu complemento, eu tenho uma preposição. Então, esse é o VTI. Além disso, pessoal, a gente tem os verbos bitransitivos, que eles pedem um objeto direto e um objeto indireto. Então, eles pedem um objeto que não esteja preposicionado e também pedem um objeto preposicionado. Por exemplo, entreguei a carta ao aluno. Então, quem entrega, entrega alguma coisa a alguém. Então, esse é um verbo bitransitivo, um VTDI, porque ele pede um objeto direto e um objeto indireto. Além disso, pessoal, a gente tem os verbos intransitivos, que são aqueles que não pedem complemento nenhum. Por exemplo, o professor morreu. Pessoal, esse verbo morrer, ele expressa um sentido completo. Então, o professor morreu, pronto, eu não preciso de um complemento. Esse verbo, por si só, expressa sentido completo. Então, pessoal, vamos resumir isso aqui. Então, a gente tem um VTD, que entre o meu verbo e meu complemento eu não tenho uma preposição. VTI, que entre o meu verbo e o meu complemento eu preciso de uma preposição. Bitransitivo, que um dos complementos eles precisam estar preposicionado, um sem preposição e o outro com preposição. E tem os verbos intransitivos, que é aqueles que expressam sentido completo. Então, pessoal, essa é a transitividade verbal e vale muito a pena você estudar a fundo esse assunto. É isso aí, abraço.